Então, gente, boa noite. Bem-vindo à terceira edição do COFI. Para quem não sabe, é uma atividade do ramo estudantil em parceria com os capítulos técnicos e o grupo de afinidade. E o objetivo da atividade é a integração entre os grupos, trazer um tema de interesse geral para ser discutido. E essa é a terceira edição que vai apresentar o ramo e a MTTS. Meu nome é Márcia, eu sou a vice-presidente do ramo estudantil e eu vou pedir para que os meninos se apresentem. Então, como Márcia escreveu, essa terceira edição do COFI, meu nome é Glauco, eu sou presidente do capítulo do MTTS, do capítulo de Microondas e Técnicas e Teorias de Estudo. Boa noite, meu nome é Lara, eu sou a tesoureira do ramo estudantil. Boa noite, meu nome é Matheus e eu sou vice-presidente do MTTS. Bom, primeiro, o que é IoT? O IoT é um conceito bem abrangente. Ele fala sobre muitas coisas e está envolvido com várias coisas do nosso cotidiano. Ele diz respeito à interconexão digital de objetos do cotidiano com a internet. Mas antes da gente entender direito o que é IoT, é importante a gente começar entendendo como isso surgiu, como é que surgiu a ideia do IoT, de onde é que vem a ideia do IoT, onde vivem, para onde vão. Não, ainda não. Sim, pode passar. O slide, é porque eu lembrei que tem um. É isso. Bom, a ideia do IoT, ela veio da ideia da comunicação sem fio. A comunicação sem fio, ela começou no século XIX, ou foi no século XX, não lembro. Mas ela começou há bastante tempo. Ela começou com Hertz, em 1000 e alguma coisa que eu perdi aqui nas minhas anotações. Mas ela começou com Hertz, a ideia, e com Maxwell, né? Quando eles começaram com a ideia do eletromagnetismo, eles começaram a pensar em como transmitir as coisas sem ser por um fio, sem ser por meio de sem uma coisa física ligando. E aí veio a ideia da comunicação sem fio. Assim, se você for levar o pé da letra comunicação sem fio, teve um cara que esse aí eu tenho anotado. Teve um cara que no século XIX ele utilizava pombos para transportar cotações de ações entre Berlim e Paris. Mas assim, já que pombo, teoricamente, né, não tem fio. Mas via de regra, a gente considera que a comunicação sem fio, ela começou a ser estudada, começou a ser impulsionada pelas descobertas que Hertz e Tesla fizeram, né? Então, Marconi, a partir da invenção que Tesla fez, ele começou os primórdios da comunicação, da comunicação sem fio, em 1890. Ele começou desenvolvendo aparelhos de telegrafia, telégrafos, e nessa época era feita a comunicação estação a estação, ou seja, tinha uma base e ela transmitia essa informação para outra base.
E a partir daí as pessoas mesmo informavam umas para as outras a informação que tinha sido transmitida. Porém, em 1920, começou a comunicação estação-pessoa, que era uma estação transmitindo diretamente para pessoas, sabe? Não necessariamente a gente tinha uma estação que transmitia para outra. Era uma estação que transmitia diretamente para o público, vamos dizer assim. E foi nessa época do rádio, AM, FM. Também era a época das telefonistas, que tem até aquela série, que a pessoa liga para uma central e etc. Era nessa que a pessoa diretamente liga para uma central. Isso também é uma forma de você ver o reverso da comunicação estação-pessoa. A pessoa se comunicava com uma estação e essa estação ela fazia o intermédio. E aí, com a internet, né, com a criação da internet, começou a ser feita a comunicação diretamente de pessoa para pessoa. Então, você consegue diretamente mandar uma mensagem para outra pessoa sem precisar entrar em contato com uma estação, entrar em contato com terceiros para transmitir aquela informação. Por meio, você mesmo pode se conectar diretamente com uma outra pessoa. E, né, esse é o ponto em que a gente que veio com a internet. E depois dele, o que a gente pensa, né? Depois dele é pensar da ideia de você conectar todas as coisas entre si, de modo que todas as coisas elas estejam interligadas e você consiga se comunicar não só com outra pessoa, mas também com objetos, como por exemplo, tratores, máquinas, carros, entre outras coisas. E continuando, gente, foi a partir da difusão da internet na década de 90 que rapidamente começou uma revolução tecnológica no mundo. Varejistas no Reino Unido começaram a experimentar cartões de fidelidade com RFID, que permitia a transmissão de pequenos pedaços de informações de maneira independente. E essa tecnologia chegou até o pioneiro tecnológico Kevin Ashton, que na época trabalhava para uma marca, a P&G. Ele trabalhava no escritório de desenvolvimento e pesquisa e estava buscando uma forma de solucionar um problema no controle de estoque nas lojas que revendiam os produtos dessa marca. E foi a partir da tecnologia do RFID que ele pensou na possibilidade de implantar microchips nos produtos para saber quando os produtos fossem vendidos e quando as prateleiras estivessem vazias. E foi em 1999 que ele idealizou o primeiro sistema de sensores capazes de conectar o mundo físico à internet. Pode passar, Everton. Boa noite. Agora a gente vamos saber como é que as coisas se comunicam. Basicamente, vamos se fazer uma pergunta, né? Como funciona a internet das coisas? Basicamente, a gente recebe os dados, gera uma informação para assim, então, gerar um conhecimento. E esse conhecimento vai servir para a gente aplicar nas coisas, que é os objetos inteligentes, que a gente vamos falar mais adiante. Então, como meus colegas já falaram um pouco sobre o que é a IoT, como ela vem se formando, então a gente vai discutir agora um pouco, então, alguns dos conceitos que a sociedade tenta demonstrar tanto para a gente como o que a gente já tem entendimento sobre ela. Então, muitas pessoas, quando escutam a palavra IoT, ou que vem do inglês Internet of Things, né, a internet das coisas, sempre pensam, então, para ser a internet das coisas, para ter
toda essa comunicação, eu preciso de um supercomputador, eu preciso ter uma tecnologia extremamente avançada, extremamente em um nível de raciocínio, fazendo algoritmos para fazer conexões, para fazer várias ligações ao mesmo tempo, rapidamente. E isso não necessariamente é verdade, né? Então, tecnicamente, o que é o princípio básico da internet das coisas? Qual é o princípio básico da IoT? É que você podendo estar conectado para poder enviar ou receber informações, você agora já é parte da internet das coisas. O fato de você já ter a capacidade de poder enviar uma informação, receber e então assim elaborar e reagir ou agir baseado no que foi feito é o que então induz à internet das coisas, né? Então acho que um dos fatores e um dos exemplos mais comuns de hoje em dia é os nossos próprios celulares, né? Antigamente, acho que todo mundo aqui já é velho, acho que já posso dizer isso. Todo mundo aqui é velho o suficiente para lembrar que antigamente, né, para poder escutar música, você tinha que ir na loja, comprava um disco de vinil, que, né, ele era formatizado, não, ele era construído para tocar aquela uma ou duas músicas, né, e com o avanço da tecnologia, então, foram aumentando os níveis, então a gente teve os iPods, né, que a gente tinha que baixar uma música pela internet para então transferir para aquele aparelho. E hoje em dia a gente tem agora, né, os nossos smartphones, né, os nossos celulares inteligentes, que agora a gente pode enviar uma informação, né, então posso ir no YouTube, no Spotify, e então pedir, né, eu quero escutar essa música, então manda essa informação e eu recebo uma informação de volta, né, eu recebo a minha música que eu quero, né, ela vai começar a tocar, vai começar a passar, ou vai simplesmente que aquela música não está presente. E isso já é um dos maiores exemplos e um dos exemplos mais comuns do que a internet das coisas já tem feito tanto para nós, né? Por que isso é interessante? Para tirarmos vantagem e para auxiliar a gente na tomada de decisão. Com certeza. E falando como, né, Matheus diz, na tomada de decisões, a internet das coisas ela pode ser colocada, né, como também já falei, em três categorias, que é a coleta e o envio das informações, o recebimento e a realização de fazer essas duas situações, né? Então, tipo, eu já falei do celular, que é um dos maiores exemplos dessa ideia de internet das coisas. E se a gente for entrar um pouco mais em detalhe, sensores. Sensores estão presentes em todos os locais, né? Nós temos sensores de temperatura, movimento, umidade, qualidade de ar, luz, né? Então são diversas aplicações de sensores. E esses sensores fazem justamente a condição mais básica da internet das coisas. Recebe uma informação, né? Coleta a informação e envia de volta outra informação, né? Sensores de movimento vão receber informação que existe um movimento naquele ambiente e de volta vão ligar a luz. Envia uma informação para o sensor de luz liga, né? E os sensores mais avançados, então, podem agora fazer algumas outras qualidades, né? Então, agora a gente pode analisar o que está acontecendo, né? Acho que todo mundo aqui já é familiarizado, já conhece um pouco, né, de algumas estruturas de plataformas de sites que utilizam algoritmos. Esses algoritmos são feitos para coletar informações e analisar para melhor, então, dar uma resposta. Então, né, todo mundo gosta de fazer aquela brincadeira, fazer aquela piada dizendo que eu fui na internet, fui pesquisar um sapato que eu achei bonito, e agora, em todo site que eu vou, seja YouTube ou Facebook, sempre estão querendo agora dar uma proposta para mim de comprar um outro sapato, né? Então, tipo, parece que o Facebook e o resto dos sites estão me explanando o que eu procuro. Isso porque
eles utilizam um algoritmo que é justamente para coletar suas informações e melhor servir você para o seu dia a dia. O que precisamos para fazer o projeto da internet das coisas? Precisamos basicamente de sensores e atuadores. Os sensores eles vão captar a informação e converter em sinais elétricos, e os atuadores vão se basear nessas informações mais o que a gente programar para que eles façam. Também será necessário usar sistemas embarcados. Sistemas embarcados são sistemas computacionais que auxiliam na tomada de decisão. Também vamos precisar de internet, uma conexão. Pode ser Bluetooth também, mas o que importa é basicamente fazer com que as coisas interajam de uma maneira que fique sem fio. A gente vai precisar também de um modelo. Um modelo é uma arquitetura computacional para o nosso circuito. E também a gente vai precisar de um circuito para gerenciar a energia. Acho que já pode passar o slide agora. Mas então, como o IoT está presente na sociedade? Quando a gente se aprofunda melhor, descobrimos que a internet das coisas está presente em várias áreas. Temos a IoT, que é a internet das coisas médicas, temos a IIoT, que é a internet das coisas industriais, entre outras. E podemos ver também que elas estão sendo aplicadas para solucionar vários problemas sociais do nosso cotidiano. Problemas urgentes também da humanidade. E um exemplo de um problema que eu achei bem interessante foi um sistema adotado na Inglaterra, que eles distribuíram mecanismos para a população, que era um mecanismo para você colocar no carro, na bicicleta, e à medida que eles circulavam pela cidade, eles tinham um sensor que media o nível de poluição do ar, e esses dados eles eram enviados para um servidor, onde era consolidado, e logo após eles liberavam um mapa digital mostrando a qualidade do ar nos pontos das cidades. Então, a partir nos próximos slides, nós vamos apresentar alguns exemplos de aplicações que podemos fazer para solucionar problemas com IoT. Pode passar, Weber. Então, uma das grandes aplicações, né, como o Márcia falou, é o IoMT. Né? O IoMT ele vem derivado do inglês Internet of Medical Things, né? Então é a internet das coisas médicas, e é uma das poucas aplicações do IoT que vem crescendo muito recentemente. Então, de primeiro, o que é esse IoMT, né? O IoMT? Então, ele é uma aglomeração, uma amálgama de dispositivos e aplicações justamente médicas que podem se conectar a sistemas de tecnologia de informação para os fins de cuidados da saúde, né? Então, eles são geralmente feitos para reduzir visitas hospitalares que acabam às vezes sendo desnecessárias, né? Todo mundo tem aquele pressentimento que, tipo, tô doente e não sei como me cuidar em casa, obrigatoriamente eu tenho que ir no médico, né? Tipo, bateu a febre, tenho que ir no médico. Tô com dor, vou no médico. Né? E acaba que, tipo, especialmente nas condições que estamos atual, essas visitas frequentes acabam se tornando desnecessárias e muitas vezes perigosas, né? Uma das estatísticas atuais sobre análise de percursos e aplicações médicas, né, tanto pelo Frost Sullivan, que é uma companhia dos Estados Unidos, fala que o mercado global do IoT está crescendo em um ritmo muito rápido e muito acelerado, né? Então, transitando um pouco entre a parte do mercado do IoT e das situações atuais, né, a gente entra em alguns pequenos detalhes que devem ser
discutidos. Então, o mercado do IoT, ele consiste em dispositivos inteligentes, né? Já que estamos falando da internet das coisas, então existe então a ideia que as coisas estão se tornando inteligentes para o nosso uso. Então, né? Esses dispositivos inteligentes, tais como artigos de uso e monitores vitais, são estritamente, né, para o nosso uso do corpo, para o uso em casa, ambientes comunitários, clínicos, muitas vezes, e mesmo hospitalares, né? E são serviços associados justamente à localização do tempo real, né? E entrando para enfatizar o termo a telesaúde e alguns outros serviços, né? Então, alguns pesquisadores e algumas pessoas gostam de definir que o IoT meio que se tornou uma bala de prata para as comunidades. Justamente as comunidades que enfrentam o sistema de saúde que é muito sobrecarregado, né? Acho que todo mundo já sabe que o mundo, hoje em dia, está realmente sobrecarregado devido às aglomerações de situações que estão acontecendo, né? Tanto pelo COVID-19 como exemplo, como também a outros fatores que vêm acontecendo há muito tempo, né? Então, existe uma estatística que em aproximadamente até 2025, cerca de 1,2 bilhões de pessoas na Terra vão estar justamente na faixa de idosos. E isso, né, por comparação, se aproxima muito ao tamanho da população na Índia, né? Todo mundo sabe que a Índia é aquele país, né, não vou dizer pequeno, mas também não é grande, que existe muita gente. Então, todo mundo mora meio que imprensado, muito perto do outro. E essas pessoas idosas, né, pela estatística, tendem a ter muitos problemas de saúde, né? Todo mundo conhece, por exemplo, acho que de 4 velhos, 3 ou 2 têm problemas de saúde. E isso, infelizmente, também acaba aumentando muito os custos para eles. Então, assim que à medida que a expectativa da vida, né, na Terra aumenta, também a expectativa que os custos de saúde vão seguir esse exemplo, né? Então, a gente precisa de uma forma de tecnologia, uma forma de processamento de dados para auxiliar essas pessoas, né? Então, justamente o IoT, ele cai nisso. Ele pode proporcionar, então, uma melhor maneira de cuidar dessa população idosa, que tem um certo potencial muito grande para ajudar a lidar com os custos de saúde. Então, então já existe hoje em dia, né, vários dispositivos que muitas pessoas não pensam isso de primeira, mas, por exemplo, vários atletas hoje em dia já usam relógios e outros aparelhos para medir pressão, batimento cardíaco, e a gente pode pegar as ideias desses dispositivos para aumentar e colocar mais para o público idoso. Então, a gente sabe que, tipo, o quanto mais idoso você se torna, mais frágil é o seu corpo. E nem sempre todos os movimentos que fazemos, o idoso vai poder replicar. Então, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né, de um idoso que caiu e não consegue se levantar. Mas digamos que, por exemplo, um idoso cai em casa e não se levanta e está sozinho em casa. Como é que então ele vai procurar auxílio? Se nem se levantar ele consegue. Então, tendo um dispositivo junto a ele que é capaz de, por exemplo, alertar um posto de saúde ou uma autoridade médica para então ir até a casa dele, ir até o local onde ele está e auxiliar, é um avanço muito grande para esse grupo de pessoas que sofrem um grande risco. Então, o IoT para um dos seus objetivos, está crescendo e está evoluindo justamente para auxiliar toda a comunidade em diversos meios à sua saúde. A gente, quando fala de cidade, é interessante a gente começar falando por que
falar de internet das coisas na cidade? Primeiro, que pode trazer melhorias na infraestrutura, pode trazer também eficiência e também trazer economia e conforto. Quais as principais vertentes que as cidades são mais trabalhadas, a internet das coisas? Tem a automação industrial, que o foco é na produção e na manufatura inteligente. Tem as redes domésticas, que geralmente é para gerar conforto. Tem as automações de rede privadas, que é basicamente focado na economia e produção. Tem a conexão de dispositivos para eficiência. Um exemplo muito legal na indústria é, por exemplo, quando a gente tem isso já acontecendo já, quando, por exemplo, uma máquina dá defeito. Tem que parar todo aquele processo de produção e acaba que a indústria tem um prejuízo com isso. Então, é interessante que a internet das coisas facilite isso. Por exemplo, colocando sensores nessas máquinas que detectam previamente quando que elas vão dar defeito e avise antes de dar defeito, para que a indústria faça uma pausa que seja como planejado, né? Seja uma pausa planejada para que não tenha perda. Alguns exemplos de IoT na cidade tem as iluminações urbanas, que basicamente é o quê? A gente tem sensores de presença nos postes, também tem sensores que alerta a uma central que algum poste está com algum problema. Isso é muito eficiente em grandes metrópoles e isso daí já é tão realidade que já tem já em Barcelona um sistema desse de iluminação urbana já. Tem também o gerenciamento de lixo, que pode ser feito com IoT. O gerenciamento de lixo pode ser feito da seguinte forma. A gente tem as latas de lixo. Quando a gente encher as latas de lixo, informar a central que as latas estão cheias, para que elas sejam esvaziadas. E também pode auxiliar na manutenção. Por exemplo, se uma lata de lixo ela quebra, pode vir uma central e consertar essa lata de lixo. Isso é bastante interessante. Também tem os estacionamentos inteligentes, que é justamente carros com sensores que eles estão comunicados a um aplicativo, estão interligados com um aplicativo. Aí, esse aplicativo, você pode ver se tem vaga disponível de estacionamento e também fazer sua vaga, reservar sua vaga e efetuar o pagamento. Isso daí já está acontecendo, só que só na esfera privada, mas também pode ser uma opção para a rede pública também. E tem, finalmente, também, não menos importante, a automação residencial, que é o que lidera o tanto de investimento que tem. A automação residencial, basicamente, a gente pode fazer o seguinte, conectar todos os seus aparelhos a um smartphone e controlar eles, seja por botões ou por reconhecimento de voz. Também podemos colocar câmeras de segurança e acompanhar pelo celular, via Wi-Fi. E outra opção também é a campainha digital, que você pode colocar uma campainha na sua casa, quando você aperta ela, quando alguém aperta ela, recebe uma notificação do seu celular. São situações que ajudam bem bastante. Imagina o seguinte, se você tivesse numa casa e você está dormindo e seu despertador ele está programado para acordar das 6 horas da manhã. Mas
por motivos de greve, alguma coisa do tipo dos ônibus, o seu diretor decide que não vai haver aula. O que pode ser feito com o IoT aí? A gente pode ter um alarme inteligente, que ele possa fazer o seguinte: alterar a hora do seu despertador para que você possa acordar mais tarde. Isso é bastante interessante. E, além disso, ele pode comunicar à cafeteira que traz seu café que não faça o café, que só faça de 9 horas, porque você só vai acordar de 9 horas. Isso daí seria muito interessante, uma aplicação muito interessante de internet das coisas. Pode passar. Então, como o Matheus estava falando, né, então são diversas as aplicações, né, que existem na internet das coisas. O Everton, Mas volta eu aí, vou por favor. voltar só um pouquinho. Então, um dos grandes pontos que o Matheus falou foi justamente sobre as cidades inteligentes. E muitas pessoas gostam de olhar para o avanço da tecnologia como o grande produto, o final, aquela imagem gigante que vai ser transformada. E muitas vezes a gente também tem que olhar e analisar os pequenos detalhes, aquela parte molecular de como tudo pode mudar. Então isso justamente cai na parte do IoT, né? Que é a Internet of Nanotechnology, então a internet da nanotecnologia. E que, né, como a palavra diz, são sobre coisas em tamanho nano, né? É um ponto convergente da nanotecnologia, juntamente com a internet das coisas, e da muito conhecida a indústria 4.0, né? Então, a premissa da IoT é muito simples, realmente. Como eu já falei, é só uma versão em nanoescala da IoT, é só a versão pequena. Mas é uma área que também converge muito na parte de sensores, que podem acabar sendo usados nos sistemas IoT convencionais, como o Matheus falou, né, das diversas aplicações. Mas a IoT também é uma manifestação de um sistema da IoT em pequena escala, que a solução ideal é justamente monitoramento remoto e também em remotas aplicações. Então, para a gente entender um pouco como o sistema do IoT funciona, a gente tem que primeiro olhar como é que o sistema do IoT convencional, que está sendo atualmente colocado em prática, ele cria essas redes de sensores mais inteligentes, né? Então, o Matheus deu vários exemplos da aplicação dele, e a gente pode então dizer que o IoT ele é um coletivo de redes de sensores, né? A gente fala um pouco sobre o uso dos sensores, né, e a probabilidade deles. E então, esses sensores eles vão coletar os dados e vão ter transmissores que enviam então esses dados de vários diversos pontos de entrada através do que a gente pode então definir como uma nuvem, uma grande nuvem para um local mais centralizado, né? Então, ela vai receber várias informações de diversos locais justamente para um canto e condensar. Então, uma vez que, né, todos esses dados estão reunidos, né, naquele local, né, a gente então agora pode utilizar através de algoritmos, né, como a gente já mencionou também, e processos de inteligência artificial. Acho que todo mundo já tem um certo conhecimento, né, eu já ouviu falar de aplicações de inteligência artificial, e usar isso como um estímulo para aprendizagem de máquinas, por exemplo, né, uma aprendizagem mais profunda, ou, por exemplo, as redes neurais que nós temos, né, poder juntar todos aqueles dados, todas aquelas informações, analisar e então produzir uma informação de volta, né? Então eles analisam todos esses dados sem uma entrada manual humana, né? Então sensores, né, como a gente já falou, sensores de movimento, de luz, de qualidade de ar, né, pode ser sensores de solo, tudo vai chegar a um ponto que não irá ser requerido, né, uma entrada humana manual, porque esses sensores vão então poder captar, receber informações, coletar essas informações
e fazer então o processamento através de algoritmos de algo grande para algo pequeno e de volta para o grande, né? Se isso não for muito confuso para todo mundo. E isso é uma das pequenas ações do IoT. Então, o IoT, né, já que é em escala nana, então a gente vai realmente falar sobre comportamentos em nanoescala, né? Então, vão ser nanoprocessadores, nanointerfaces. Então, as coisas pequenas, né, que nem, por exemplo, nossos neurônios, nossos cérebros, que conseguem armazenar diversas informações juntamente acumulando mais e mais naquele pequeno espaço para no final colocar tudo para fora em uma grande máquina, né? Se a gente comparar nosso corpo com uma máquina, em uma grande máquina para realizar diversos objetos, diversas ações, diversas novas informações para então serem incorporadas. Então, pode passar. Eu estava tentando descobrir como é que eu ligava o microfone, que aqui estava a loucura. Enfim, então, minha gente, quando as pessoas elas falam em agricultura, elas pensam que não tem muito para onde evoluir, porque é uma coisa que está sendo feita há mais de 1000 anos. Desde o Neolítico, a galera lá plantava uma plantinha no chão para colher depois, né? E as pessoas elas acreditam que não tem muito para onde gostasse. Então, as pessoas pensam que não tem muito para onde crescer e não tem muito para onde evoluir. E não só na agricultura, na pecuária também as pessoas elas estão buscando se tornar mais eficiente utilizando o IoT. Que é assim, aqui no Brasil nem tanto, porque aqui a agricultura é muito extensiva, né? Mas em países da Europa e tudo mais, que não tem muito para onde eles crescerem, porque eles são muito pequenininhos, então as gatas têm que se virar usando tecnologia para otimizar a plantação deles, né? Que nem fazem aqui no Brasil, que desmata meio mundo de terra para enfiar um monte de semente que não sabe nem se metade vai dar certo. Mas a agricultura, com a IoT, ela busca uma agricultura mais inteligente, mais automatizada. Esse é o tal do agrobusiness. Agribusiness. Enfim, é uma coisa assim. Basicamente, eles utilizam o IoT utiliza o IoT na agricultura para tornar ela mais eficiente, mais automatizada e melhorar a qualidade do que é produzido, né? Então, você vê que eles, hoje em dia, aqui no Brasil, tem aquelas máquinas gigantescas que passam fazendo colheita, aquelas colheitadeiras, aquelas retroescavadoras que são utilizadas nas plantações para fazer a colheita, fazer o que elas precisam fazer. Mas a agricultura inteligente, ela nessas máquinas atualmente, elas são operadas por pessoas e às vezes não tem nem pessoas utilizando essas máquinas grandes. Tem pessoas mesmo fazendo aquilo manualmente, sabe? E isso muitas vezes acaba afetando a qualidade do produto e tudo mais. Então, essa agricultura, ela utiliza sensores para otimizar o monitoramento da plantação e também para automatizar esse processo, né? Então,
agricultura de precisão, que ela utilizando esses sensores, uns hardwares automatizados, uns veículos autônomos operados a longa distância e etc., eles buscam fazer essas coisas com uma maior precisão para evitar falha, né? Porque, por exemplo, tem a época do plantio. E, às vezes, um fruto tá maduro, antes, e aí ele precisa ser colhido antes. Mas, às vezes, quando a gente tem pessoas trabalhando com aquilo, às vezes elas não sabem o que está embaixo da terra. Então, com esses sensores, eles conseguem fazer, como é que eu posso dizer? Fazer um sensoriamento do solo e dos alimentos e saber quando está pronto, quando não está, e etc. Hoje em dia e além disso, né, também tem além dessa agricultura assim, com precisão e tudo mais, tem, o pessoal fala muito dos drones agrícolas, aqueles veículos aéreos jogando fertilizante, herbicida, jogando os remédios nas plantas automaticamente, sobrevoando a região e bem polinizando, dispersando em cima das plantas o produto, de modo que toda a região vai ser atendida e vai ficar uma coisa mais uniforme. Porque uma pessoa despejando de um por um começa banhando a planta todinha e quando chega no final não tem mais nenhuma gota para a pobre da planta. Então, ele garante esses drones agrícolas garantem uma coisa mais uniforme e tudo mais. Eles usam também mapeamento integrado com imagens da lavoura, e também esses drones eles economizam tempo e o potencial de aumentar os rendimentos. Como eu estava dizendo, aqui no Brasil tem uma agricultura muito extensiva. Tanto a agricultura quanto a pecuária são muito extensivas, mas em outros países que são pequenos e que também precisam produzir para a sua própria população, eles se preocupam muito com otimizar, porque não tem muito espaço para plantar muita coisa. Então, assim, o que tem que, como é que pode ser? Tem que ser o máximo aproveitado, tem que ter o maior aproveitamento possível. E também, além da agricultura, assim, antes de eu falar da pecuária, também tem as estufas inteligentes, que são as estufas que, honestamente, são mais inteligentes do que eu, porque elas conseguem fazer o acompanhamento de todos os frutos, eles fazem sensoriamento, fazem mapeamento, sabe como é que estão as plantas e tudo mais, e sabem exatamente o que está faltando em cada solo, para cada planta. E algumas dessas estufas, elas até, por exemplo, veem que todas as regiões está faltando cálcio, vamos supor. Aí, algumas até mesmo, elas já fazem a suplementação de cálcio no próprio solo automaticamente, irrigam automaticamente, testam esse negócio, a salinidade do solo, testam tudo automaticamente. E além disso, né, só um adendo, que também isso também é utilizado na pecuária. Eles feito um monitoramento, também é utilizado na agricultura, que, como eu disse, das estufas inteligentes, elas também existem a versão para o gado, que é que o pessoal chama de monitoramento pecuário,
para saber quando os animais estão doentes. É que nem o IOMT, só que versão para não é pecuária. Como é que se chama? Gado, boi. A versão Gadal. Não é gado. Porque não é só utilizado em gado, é utilizado também em galinha, porco. Eu queria lembrar. Porque tem um nome específico para isso. Para esses animais que a maioria da população se alimenta. Mas, enfim, eles fazem o... Vocês estão rindo da minha cara, né? Eu tô só observando aqui, olha. O microfone está aberto, se alguém quiser falar, sinta-se à vontade. Não, Enfim, Lara, é do comentário de Tarcísio. deixa eu ver aqui o que Tarcísio comentou. Agora, deixa eu ver. Tu perguntando dos gados. Fitossanitário, a versão bolsonarista. Então, né? Fica aí o questionamento. Como é que é o nome? Produto fitossanitário. Fitossanitário. Achei chique o nome. É porque eu não entendo muito disso, mas a gente justamente por isso que eu fui atrás de pesquisar, mas acaba que eu não sei muito sobre o nome das coisas, né? Enfim, esses monitoramentos pecuários, eles visam saber como é que está o bem-estar do gado e tudo mais, reduzir doenças, evitar que os bichos transmitam doenças entre si e tudo mais. E, por exemplo, eles identificam quando um gado está com febre para tratar já quando tem aquelas febres aftosas. E é isso, a versão do IOMT, versão bichos. E eles visam fazer aquelas carnes, né? De alta qualidade para ter o maior rendimento possível e tudo mais. Pode passar, Beveta. Beveta? Então, além disso, além do gado, tem o IIoT, que é um nome muito chique para falar da internet das coisas aplicada na indústria. Isso basicamente fala muito sobre automatização, sobre a infraestrutura das máquinas, né? Então, o IIoT, ele diz respeito a dispositivos e máquinas que eles fazem o sensoriamento e fazem o controle e automatização de toda uma linha de produção, do começo até o fim, fazendo o controle dela de uma maneira inteligente. Tem aquelas, como foi dito antes, tem redes neurais que elas executam a linha de montagem de uma produção quase que automaticamente. Precisam de pouquíssimas pessoas nessas indústrias, porque as próprias máquinas elas já sabem onde parafusa, onde corta, onde serra, onde pinta. Eles já sabem exatamente de uma maneira... não é uma maneira orgânica, mas eles sabem isso de uma maneira automatizada. E isso tudo é integrado, esses sistemas são integrados via internet para que os responsáveis, né, os gerentes de produção e tudo mais, fiquem monitorando via internet como as máquinas, como está sendo o rendimento das máquinas, né? Eles observam se está tendo superaquecimento, se está tendo vazamento de gás, se tem alguma máquina com defeito, se, por exemplo, tem um pino para parafusar e o pino, em algum momento, por alguma falha da máquina ali na hora, o pino quebrou, arrebentou, entortou, precisa que vá alguém fazer a manutenção.
Aí vai lá e precisa de alguém para ir lá fazer a manutenção. Aí é tudo relatado em softwares, que fazem todo esse sensoriamento e mapeamento integrado para análise da linha de produção. E isso visa justamente aumentar a produtividade da linha de produção. E ele gerencia toda e não só a parte das máquinas, ele também, o IIoT, ele também se preocupa com as pessoas que também trabalham na linha de produção, porque por mais que uma máquina consiga fazer muitas coisas, ela não consegue fazer tudo. E mesmo fábricas super automatizadas, elas sempre têm pessoas que fazem acompanhamento e testam o funcionamento delas. Então, o IIoT, ele também ajuda a fazer o acompanhamento das pessoas que trabalham naquela linha de produção, fazendo o gerenciamento da instalação, prestando assistência médica, porque, por exemplo, supondo que tem uma linha de produção e uma pessoa passe mal durante nela, ou então aconteça o derramamento de gás e pessoas venham a desmaiar, passar mal. Eles fazem o IIoT, ele por meio de sensores e dispositivos e câmeras e máquinas, ele faz o acompanhamento e o gerenciamento de toda essa cadeia de produção, garantindo o rendimento e para as pessoas também garantindo o conforto, a questão do conforto que é trazido que as automações normalmente elas buscam viabilizar. Pode passar. Então, como dito antes, o Matheus ele falou bastante sobre as cidades inteligentes. E só complementando, essas cidades inteligentes, elas buscam trabalhar na infraestrutura, como ele disse, a questão do lixo, a questão de gás, evitar poluição, evitar essas coisas, mas elas também buscam tornar a cidade mais acessível. Elas dizem muito sobre tem vários projetos que eles falam sobre cidades inteligentes que têm a integração dos sistemas, permitindo a maior acessibilidade para deficientes visuais, deficientes auditivos, eles consigam se locomover nas ruas. Tem até, como é que se chama? Até carros que estão sendo criados e projetados para tentar se locomover, mesmo que uma pessoa, por exemplo, seja cega. Ainda não existe, mas já está sendo feito estudos. É até a Tesla que faz esse estudo. Buscando trazer mais acessibilidade para a população e o conforto, né? Aquelas faixas sinalizadas com sinais auditivos e visuais, tanto para quem é deficiente visual quanto para quem é deficiente auditivo. Tem alguns até que tem uns que tem as placas para quem é deficiente visual, tem com informações em braille, e alguns ficam emitindo sons, passando a informação oralmente para os deficientes visuais. E ela busca, como o Matheus mesmo disse, né? Viabilizar
a melhoria da infraestrutura, a eficiência, a economia e trazendo conforto. E por parte da parte residencial, Matheus fez um projetinho que está no próximo slide. Pode passar. Pronto. Chegou agora na parte que eu gosto bastante, que é a parte da prática, né? A gente só aprende uma coisa praticando, né? Então, aqui você vai ter um projeto aqui que você pode fazer. É um projeto simples de automação residencial. Primeiro, como recapitulando, anteriormente eu falei que a gente, para fazer um projeto, a gente precisa de comunicação sem fio, que nesse caso eu usei Bluetooth, módulo Bluetooth. A gente precisa de um microcontrolador, memória, interface de sinal e gestão de energia. Isso tudo tem no nosso projeto. Eu vou utilizar como arquitetura digital e analógica o Arduino. E vou usar sensores de luz para enviar essa informação de quanto de luminosidade tem no ambiente para o celular. E também vou controlar uma lâmpada a partir de um botão, interface e um aplicativo que eu criei. Isso é basicamente uma explicação breve do vídeo que vai ser passado. Aqui a gente tem, eu estou fazendo a conexão do Bluetooth. Primeiramente eu vou conectar o Bluetooth com o módulo Bluetooth que está integrado no sistema, para assim conectar a lâmpada com o celular e o LDR com o celular. Aí agora eu consigo controlar a lâmpada a partir do celular. E ali aparece a luminosidade do ambiente, embaixo. A luminosidade do ambiente, captada pelo LDR. O que é interessante é que isso não interfere no interruptor. O interruptor vai continuar funcionando normal, só que eu vou continuar controlando ele pelo celular. Isso que é bem interessante. E esse efeito você pode fazer a partir de um interruptor three-way, que é o interruptor de ligação paralela. E é basicamente isso. Ali tem todo o circuito, tem toda a arquitetura digital. E é basicamente isso. Para fazer Não é muito difícil, é o mais simples que tem da automação residencial. É muito simples fazer. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso mandar algum link em PDF explicando melhor todo o circuito por cima e todo o código usado com o microcontrolador. Então, dizem que a vida imita a arte, né? Mas em algumas ocasiões, em algumas coisas, às vezes a ficção ela idealiza primeiro uma coisa que vai se tornar realidade só lá no futuro. E aí, algumas vezes, a ficção ela idealiza primeiro uma coisa que vai se tornar realidade só lá no futuro. Por exemplo, em 1930, e lá vai bolinha, Aldous Huxley, sei lá, ele, no livro Admirável Mundo Novo, ele já pensava em coisas como antidepressivos, ele já falava de antidepressivos, de tratamentos, cura para câncer.
e vários outros tipos de medicamentos que viriam a surgir só futuramente. Em 1984? 1984? 1984. Em 1980, ou é 1964? Eu acho que é 1984. Enfim, o meu ponto é que ele fala sobre uma sociedade em que tudo é observado, as pessoas elas conseguem visualizar o que está se passando e pegar essas informações, a polícia pegar essas informações. E isso surgiu muito antes dos sistemas de monitoramento que existem na atualidade. E com o IoT, com a automação, não seria diferente. Asimov, em 1900, assim, há muito tempo atrás, como eu estou aqui sem conseguir ver minhas anotações, eu não consigo pegar o número exato. Mas Asimov, ele é conhecido também por ter idealizado as leis da robótica, as 3 leis da robótica, nesse livro Eu, Robô. Para quem não sabe, o Eu, Robô, ele não tem muito a ver com o filme. Ele é um livro de contos, e o filme, que tem Will Smith, ele se baseia em um conto específico, ainda assim tem muita licença poética o filme. Mas ele fala sobre inteligências artificiais, sobre redes neurais, sobre robôs que conseguiam se comunicar, relatar dados para humanos e etc. Isso aconteceu numa época, há muito tempo atrás, que só se imaginava isso, que não tinha que estava muito longe da realidade, mas ele já imaginava aquelas casas nos livros dele, né? Aquelas casas que nem a dos Jetsons, que é tudo automatizado, que tem robôs que coletam várias informações, e tudo isso se automatiza, sabe? E é muito legal ver como uma coisa que só existia numa distopia acabou, né, vindo a se tornar realidade, e de modo que a gente se pergunta se o que a gente vê hoje na literatura de distopia, nas distopias atuais, um dia será se ela vai se tornar realidade. Espero que não, porque as distopias de agora, a distopia é uma coisa bem trágica, então dá um pouco de medo, mas, né, fica aí a reflexão. Então agora a gente chega na parte do aplicações em filmes. Então, né, como Lara também mencionou, né, existe um grande espaço entre ficção e realidade, né? Todo mundo sabe que ficção é aquela coisa imaginária, que é irreal, e a definição em termos técnicos de ficção ficção, então, é o termo usado para designar uma narrativa imaginária, que é irreal, ou para redefinir obras criadas a partir da imaginação. Então, todo mundo já assistiu vários filmes de super-heróis, todo mundo gosta de super-heróis. Só gostaria de dizer separadamente que o Homem de Ferro é melhor do que o Capitão América, e todo mundo que discorda está errado. Mas, né, todo mundo gosta de assistir filmes de super-heróis, e acho que todo mundo já chegou a imaginar, né, o quão bom seria existir no mundo deles. Então todo mundo já chegou a imaginar como seria viver no mundo deles, né? Viver com o dinheiro, né, do Homem de Ferro, viver com a tecnologia deles, com os poderes de cada um deles. Mas a gente sempre chega a um ponto que a gente para e imagina, e a gente realmente
né, faz a certeza que tudo aquilo não existe, né? O contra-regra sempre está lá para ajudar o super-herói a dar aquele salto enorme, a conseguir voar. Mas até onde a gente pode realmente estipular que existe aquela ciência, existe aquela tecnologia por trás de tudo aquilo? Ou será que tudo realmente é só uma redefinição da nossa imaginação, é só uma redefinição dos conceitos da tecnologia? Então, se a gente parar para analisar, realmente existem certas coisas nesses filmes de ficção que há uma grande possibilidade de a gente realmente alcançar no futuro. Um dos maiores exemplos, né, indo juntamente com o maravilhoso Homem de Ferro, a Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, alguns estudantes da pós-graduação conseguiram replicar o que seria a coisa mais perto do capacete do Homem de Ferro. Então, né, a gente vê o Homem de Ferro, ele consegue voar, ele consegue disparar mísseis, e se todo mundo perceber, ele faz tudo isso sem, né, ter que apertar um botão, né, sem ter que dar um comando de voz, tudo aquilo apenas a partir do pensamento dele. Mas o quanto é que isso realmente é verdadeiro? Né? Então, os estudantes da Universidade de Minnesota conseguiram, através das pesquisas, estudar, né, o cérebro humano e percebendo que, tipo, cada pensamento, né, cada pensamento que a gente tem, cria-se, né, um pulso elétrico. E eles foram capazes de conseguir medir e usar essas condutividades elétricas do cérebro para então transferir a uma máquina e reproduzir aquele movimento. Então, o que eles fizeram foram criar um capacete e ligar esse capacete a um braço mecânico. E a partir do pensamento dos alunos, eles tinham então que tentar movimentar o braço. Então, tipo, realmente estamos muito longe, né, de chegar a ter a tecnologia do grande Homem de Ferro, Lara, mas existe uma grande possibilidade que a gente está seguindo nos passos certos. Se a gente sair um pouquinho do universo da Marvel e for mais no universo da DC, né, eu acho que todo mundo aqui já ouviu ou já assistiu, né, o Flash, sabe que seria incrível, né, ter aquela velocidade, poder correr perto da velocidade da luz. Mas se a gente parar para pensar, né, usando as certas leis da física, né, tipo, chegar a correr na velocidade da luz pode existir até alguns pontos negativos no nosso corpo, né? Newton falou que, tipo, toda ação existe uma reação de igual valor. Então, se a gente utilizar isso e utilizar outras leis da física em relação a tempo e momento, a gente pode analisar que uma partícula, por exemplo, de poeira que está flutuando no ar, a uma certa velocidade, né, utilizando os conceitos de força e massa e aceleração, todos aqueles conceitos super complicados, acaba que, tipo, há uma aceleração de velocidade da luz, né, mesmo com uma massa muito pequena, acaba que proporciona uma força muito grande. Então, será que realmente é possível alguém correr naquela velocidade que nem um flash e não ter nenhum dano? Talvez seja possível. Existe um material, né? Existe um material É chamado... muito interessante em Glauco. Só um adendo aqui, só que seria muito interessante viajar num raio de luz, né? Como dizia Einstein. Einstein, ele se imaginou cavalgando num raio de luz. Exatamente. Ele Então, falou que ele pensou que se ele cavalgasse nesse raio de luz, na velocidade da luz, ia chegar um tempo que o tempo ia ser basicamente zero. É uma coisa muito exatamente. interessante. Exatamente. Então são diversas aplicações, né? E só voltando um pouquinho naquela ideia do flash, né? Existe um material, né? Que ele já é comercial, que ele se chama microlatice. Para quem nunca ouviu falar nesse material microlatice,
Em termos bem gerais, ele é tão leve que consegue ser colocado em cima de uma flor e não esmaga a flor, e ele é forte o suficiente quanto o titânio. Então, se existe um material tão leve quanto uma flor e tão forte quanto um titânio, é possível então a gente fazer uma roupa a partir dele e usar para poder correr na velocidade da luz? Bom, correr na velocidade da luz talvez não, por enquanto não. Mas uma coisa é certa: os aviões, os jets, que vão a uma força relativamente grande, né? E vão a uma aceleração muito grande, são feitos a partir de microlatice. E acho que, né, para quem não viajou de avião ou para quem já viajou de avião, eles não são esmagados, né, pela resistência do ar. Eles não quebram enquanto estão voando. Então, talvez a gente seja um pouco da vida dos super-heróis, mas a gente também não tá em um futuro tão impossível de acontecer. Então, com isso, para quem assiste Por até o exemplo, final, naqueles para pensar. filmes do Homem-Aranha, do Batman, em vários filmes de ficção científica tem vários sistemas de comunicação que às vezes na época que os filmes passaram, eles eram muito avançados para a época, mas hoje em dia, do jeito que o IoT está se desenvolvendo, do jeito que as coisas estão ficando cada vez mais, estão se comunicando de uma maneira mais eficiente cada vez mais, hoje em dia algumas coisas já são realidade. Por exemplo, Pantera Negra em Wakanda, aqueles laboratórios super avançados. Né, tecnologia extremamente avançada, a idade deles. E com alta tecnologia, criando produtos de alta tecnologia, e é tudo extremamente automatizado e com uma intercomunicação muito grande que, assim, ainda não é realidade, mas que num futuro talvez não tão distante, já seja realidade. Então, com isso a gente quer deixar, né, para todo mundo que assistiu a apresentação, para imaginar, tipo, a imaginação é algo tão importante que chega a ser mais importante do que o próprio conhecimento. E até onde você consegue levar a sua imaginação e fazer com que ela se torne realidade. Então, com isso eu quero deixar com todo mundo, né, para quando vocês forem assistir um filme, quando vocês forem ler um livro, imaginar como é que seria possível tornar aquilo realidade. E até onde a gente tem nossa tecnologia, o quanto mais eu preciso pesquisar e estudar para fazer aquilo mesmo. E eu gostaria de agradecer a todos que puderam participar, né? E também agradecimentos ao ramo estudante do I3E. Para quem não sabe o que é o ramo estudante do I3E, é um ramo da UFCG. E quem tiver interesse, né, continuar vendo as próximas apresentações, as próximas atividades do ramo, por favor, se sintam à vontade, contactem qualquer um de nós, né, o Everton, que é o nosso presidente, ele pode dar mais informações também.